Normalmente, quando o artista se envolve em uma polêmica muito grande lá na Coreia do Sul, o próprio idol voluntariamente decide deixar o seu grupo com medo da repercussão negativa que isso pode trazer. Pelo menos é esse, muitas vezes, o discurso dado pelas empresas em notas oficiais quando isso acontece. É um pouco raro ouvir que alguém foi de fato expulso do seu grupo, mas isso também não quer dizer que não aconteça. Nos últimos anos, a gente viu casos de expulsão tendo se tornado cada vez mais frequentes entre grupos famosos de K-pop. Mas antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixe um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela. Antes de se tornar o artista que todos conhecem hoje em dia, Park Ji-boon, ou simplesmente J-Park, surgiu pro mundo como um idol de K-pop. Ele foi trainee da JYP e, consequentemente, debutou como um dos integrantes e o líder do 2PM, um dos grupos mais populares da sua geração. Como o grupo vinha de uma das empresas mais históricas do K-pop, eles despertaram o interesse da Coreia e se tornaram rapidamente um dos grupos mais queridos do país. Tanto Jay como todos os integrantes eram bastante amados, mas infelizmente pra ele, isso durou por pouco tempo. Prints polêmicos da sua antiga conta no MySpace em 2005 logo surgiram na internet. Vindo de uma época em que Ji-boon ainda era um trainee e passava por um período difícil na sua vida, eles estavam cheios de xingamentos ao país e ao povo coreano. A repercussão disso foi tão negativa que até petições com milhares de votos pedindo que ele tirasse a própria vida surgiram na internet. Bem como os já esperados protestos pedindo a sua expulsão do grupo. Sem ter para onde correr, a JYP afastou o ex-idol do 2PM e no mesmo dia J-Park retornou para Seattle, nos Estados Unidos, a sua cidade natal. Muito antes do sucesso com o BTS e de debutar grupos femininos muito populares como LE SSERAFIM e o New Jeans, HYBE Entertainment, anteriormente conhecida só como Big Hit, se envolveu em uma controvérsia gigante com seu primeiro grupo. Em 2012, em parceria com a Source Music, a Big Hit trouxe para o mundo glam, seu primeiro grupo feminino. A empresa estava longe de ser o monopólio que eles são hoje em dia e por isso o grupo não conseguiu muita popularidade, apesar de serem inegavelmente promissoras. Só um ano depois do seu debut, todos os holofotes na Coreia se voltaram para o glam e por um motivo bastante infeliz para Big Hit. A Da-hee, uma das integrantes, foi acusada e posteriormente culpada de chantagear um ator famoso na Coreia com um vídeo íntimo. Com a sentença de 2 anos de prisão dada para Da-hee, ela foi obviamente expulsa e todas as atividades do glam foram interrompidas. Naquela época, a Big Hit não viu motivos para continuar com o grupo depois de uma polêmica tão grande que mancharia o seu histórico para sempre. O caso mexeu tanto dentro da empresa que eles só voltaram a debutar um grupo feminino em 2022, o LE SSERAFIM, 8 anos depois do ocorrido. Poucas coisas são ou eram tão polêmicas na Coreia como namoros no K-pop. Por mais que isso, felizmente, tenha se tornado cada vez mais normal como deve ser, os primeiros casos chocaram bastante o país e causaram repercussões muito negativas. Em 2018, por exemplo, a Hyuna anunciou seu relacionamento com Dawn, seu colega de subunit e até então integrante do Pentagon. Eles se conheceram quando ele ainda era um trainee em 2016 e estão juntos até os dias de hoje. A notícia pegou todo mundo de surpresa e dividiu opiniões. Muitos apoiaram, enquanto outros, especialmente fãs sul-coreanos, ameaçaram a Cube de boicote por estarem se sentindo traídos pelos idols. E a agência, no fim, infelizmente acabou cedendo pro lado desses fãs furiosos. Depois de afastar o Dawn do Pentagon e encerrar as atividades do Triple H, em decisão final, a Cube expulsou tanto a Hyuna quanto o Dawn de todos os projetos da sua empresa. Felizmente, apesar de não terem aberto mão do seu relacionamento, eles também não desistiram das suas vidas como artistas. Os dois permaneceram juntos tanto na decisão de assinar com a Pination, a empresa do Psy, como também recentemente quando decidiram ambos encerrar o seu contrato com a empresa.
Boys 24 foi uma boyband do reality show de mesmo nome, criado em 2017. Durante a formação desse grupo, que acabaria se tornando o Intuit, um dos integrantes foi expulso justamente por diversos comentários rudes feitos contra os seus próprios fãs. Lee Hwa-young, em um áudio vazado pela sua ex-namorada, disse que odiava ir a eventos e ter que cumprimentar centenas de pessoas, além de dizer que seus fãs fediam e eram irritantes o chamando de opá constantemente. Com a revolta dos fãs do programa depois dessas declarações, a empresa acabou pedindo desculpas e terminou o seu contrato, o expulsando antes mesmo da line-up final ser revelada. Em um caso muito peculiar dessa lista, não foi somente uma pessoa que acabou sendo expulsa, e sim quase o grupo inteiro. Em 2020, durante um reality show de sobrevivência chinês, a Sally, ex-integrante do Gugudan, contou sobre um episódio muito triste que aconteceu com ela e com as outras integrantes. Naquela época, a Jellyfish, empresa do grupo, subitamente decidiu expulsar quase todas as integrantes dos seus dormitórios poucos meses depois do seu último comeback. A empresa ainda disse claramente que elas deveriam ir para suas casas e não precisariam mais voltar. O grupo foi colocado em hiatus por aproximadamente 2 anos antes de ter o seu desbande oficial dado pela Jellyfish. Muitos fãs especulam que a empresa tenha decidido priorizar a carreira tanto da Sojong quanto da Mina, ex-integrantes do IOI e muito mais populares do que o restante do Gugudan na Coreia. Por isso, eles teriam acabado expulsando todas as integrantes, bem como encerrando definitivamente todas as atividades do Gugudan, já que o grupo como um todo nunca foi muito lucrativo para a empresa. No caso mais recente, que revoltou tanto os fãs internacionais quanto os fãs na Coreia, algo que é bastante raro, a Kim Ji-woo, conhecida como Chu, foi expulsa do grupo feminino Luna. Em nota, a BBC, agência do grupo, disse que os motivos da sua expulsão seriam pelo abuso de poder e linguagem ofensiva por parte da Chu. É de conhecimento público que tanto a Ji-woo quanto as outras integrantes também tiveram diversas dificuldades com a BBC. Falta de pagamento tanto das integrantes do Luna quanto dos funcionários em geral da empresa já foram expostos. E a própria Chu estava desde o início do ano em um processo contra a BBC pelos seus direitos, o que fez muitas pessoas criticarem fortemente a nota da BBC, chamando a empresa de caluniadora e pedindo que ela pagasse devidamente seus funcionários e artistas. Tanto o público em geral como pessoas que trabalharam com a Chu saíram em defesa da idol. A Hyunjin, agora sua ex-colega de grupo, demonstrou toda a sua insatisfação online, dizendo estar com raiva e pedindo que os seus fãs confortem a Ji-woo. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber os próximos, além de deixar um like e um comentário aí embaixo que você vai me ajudar bastante com o canal e na divulgação desse vídeo. Se você quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram, é só isso e até a próxima.